Vamos iniciar agora a terceira parte do estudo de destilação, falando sobre equilíbrio líquido-vapor. Então, uma mistura líquida só terá os seus componentes separados por destilação se houver mudança de fase entre os componentes no processo, né? E esses componentes, para serem separados, eles precisam possuir volatilidades diferentes, né? Volatilidades essas que estão relacionadas, né, com a pressão de vapor de cada componente. Então, esses são três fatores importantes na destilação que estão relacionados entre si. Quando a gente observa o gráfico de mudança de fase de uma substância pura, a gente consegue observar as temperaturas fixas de mudança de fase, né? No caso da água, aí a gente tem 0 graus, né, da mudança de fase do estado sólido para o estado líquido, e 100 graus da mudança do estado líquido para o gasoso. E a gente consegue observar também os intervalos de temperatura, né, em que ocorre o aumento de temperatura da substância, né, entre as mudanças de fase. Né. Então, se a gente observar aí a água congelada no seu estado sólido, né? Quando a água está congelada no estado sólido, as moléculas de água estão bem unidas e ligadas, né? Então, quando esse sistema que contém essa água congelada começa a absorver calor, esse calor ele promove a agitação dessas moléculas e essas moléculas e essa agitação promove o aumento da temperatura no sistema, né? Então, esse calor que está sendo aplicado, que é capaz de aumentar a temperatura do sistema, é o calor sensível, né? Então, ele vai continuar sendo aplicado, essas moléculas vão continuar sendo agitadas e essa temperatura vai aumentando, né? Aumentando até chegar na temperatura de 0 graus Celsius, certo? Então, quando a agitação ela já é muito forte, as ligações entre as moléculas começam a se quebrar, né? E aí é onde começa a ocorrer a mudança de fase do estado sólido para o estado líquido, né? E essa mudança de fase, ela ocorre toda ela na temperatura de 0 graus Celsius. Não ocorre mais aumento, aliás, não ocorre aumento da temperatura enquanto a substância está mudando de fase. Isso porque o calor que está sendo absorvido, ele não está sendo utilizado não está sendo mais utilizado nesse momento para agitação das moléculas, né? E sim para a quebra das ligações entre essas moléculas, certo? Então, a temperatura, durante toda a mudança de fase da substância do estado sólido para o líquido, ela vai se manter a 0 graus Celsius. E esse calor que está sendo absorvido durante essa mudança é o calor que a gente chama de calor latente, certo? Que está sendo aplicado ao sistema. Então, quando todo sólido já foi transformado em líquido e dentro do meu sistema eu só tenho agora a água no estado líquido e o sistema continua absorvendo calor, né? Esse calor agora vai começar a promover novamente a agitação das moléculas que estão ali no sistema, certo? Então, esse calor que vai estar sendo aplicado agora, ele vai tornar a aumentar a temperatura, vai tornar a elevar a temperatura do sistema, né? Então, eu volto a aplicar o calor sensível que promove o aumento da temperatura do sistema. Então, esse calor sensível vai ser absorvido e a agitação das moléculas vai chegar até um ponto uma agitação tão forte que as ligações entre as moléculas que estão ali no sistema vão começar novamente a quebrar, né? E vai ocorrer nessa temperatura, nessa faixa, né? No caso da água, que é 100 graus Celsius, vai começar a ocorrer então a mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso, né? E durante toda essa mudança de fases, a temperatura vai permanecer vai permanecer a 100 graus Celsius,
né? Porque a energia que está sendo absorvida está sendo utilizada para mudar a fase, né? Ou seja, para quebrar a ligação entre as moléculas e promover a mudança de fases, né? Até chegar a um ponto em que todo o líquido foi, então, transformado em vapor, né? E o calor que continua entrando no sistema, agora novamente vai tornar a agitar as moléculas, né? E, consequentemente, aumentar a temperatura, né? E esse calor que vai aumentar a temperatura, que vai aquecer o vapor, ele é o calor sensível. Da mesma forma, quando a gente observa o gráfico de mudança de fase da água, né, no processo inverso, a gente também consegue visualizar as temperaturas fixas de mudança de fase e os intervalos de redução de temperatura entre essas etapas de mudança de fase, né? Então, aí nesse caso, observando da parte de cima aí do gráfico, do topo do gráfico, né, eu tenho um sistema aquecido, onde toda a água está na forma, está no estado gasoso, né? E o sistema vai então perdendo calor, né? E em todos os momentos em que a perda de calor promove a redução da agitação das moléculas e, consequentemente, a redução da temperatura, né, eu digo que eu estou tirando o calor sensível do sistema, né? São exatamente esses intervalos de temperatura aí no gráfico, né, nessas linhas vermelhas, onde eu tenho a substância no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido, né? E quando eu estou retirando o calor do sistema e esse calor está promovendo a ligação entre as moléculas, né? E consequentemente a mudança de fase, né? Então eu digo que eu estou retirando o calor latente do sistema, né? Que é exatamente nessas faixas de temperatura de 100 graus Celsius, onde ocorre, né, a temperatura fixa, onde ocorre a condensação, e 0 graus Celsius, que é a temperatura fixa, onde ocorre a solidificação da água. Quando a gente visualiza o gráfico de mudança de fase da mistura, a gente observa que o comportamento é diferente em relação à substância pura, né? A gente não tem aí definido as temperaturas fixas de mudança de fase, né? Isso acontece porque quando a mistura começa a mudar de fase, seja do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ao mesmo tempo que vai ocorrer mudança de fase, vai ocorrer também o aumento da temperatura da mistura. Então, quando essa mistura começa a absorver calor, esse calor promove a agitação das moléculas, né, dos componentes dessa mistura, né, e consequentemente a temperatura começa a subir. E nós dizemos então que estamos aplicando aí, que está sendo aplicada a essa mistura o calor sensível, né? E aí a temperatura vai aumentando, aumentando até um ponto em que inicia-se a mudança de fase dessa mistura, né? Então, nesse momento aí, a gente tem a aplicação tanto de calor sensível como de calor latente na mistura. Então, no momento em que a mistura está mudando de fases, não existe a temperatura não fica constante, né? Está ocorrendo também o aumento da temperatura dessa mistura, né? E o que é possível, então, a gente determinar, o que é possível a gente, inclusive, calcular, né, durante esse processo, é uma temperatura que é importante no processo da destilação, que é denominada de ponto de bolha, que é a temperatura precisa onde se inicia a ebulição da mistura, né, aonde se inicia a primeira bolha de vapor dessa mistura. Então, na destilação, quando a mistura líquida ela é aplicada na coluna de destilação, ela está na condição de líquido subresfriado, né? E aí ela vai absorvendo o calor, a temperatura vai aumentando, até que esse líquido se torna um líquido saturado e se inicia a
ebulição desse líquido e a gente consegue então determinar, né, a temperatura da primeira formação de bolha, de vapor, né, no caso, que é o ponto de bolha. Da mesma forma, o gráfico de mudança de fase da mistura no processo inverso, a gente também consegue determinar aí a temperatura do início da condensação, né? No caso seria o ponto de orvalho, que é a temperatura precisa da formação da primeira bolha de mistura. Então, a gente tem aí no topo do gráfico o vapor na condição de vapor superaquecido, né? Então, o calor sensível está sendo retirado dessa mistura e as moléculas, a agitação das moléculas está sendo reduzida, a temperatura vai caindo, então, até que esse vapor se torna um vapor saturado e inicia a mudança de fase, ou seja, começa a condensar, né? Então, a temperatura exata da formação da primeira bolha de mistura é o que a gente denomina de ponto de orvalho. Então, relacionando a temperatura da mistura com a fração molar de um dos componentes, né? No caso, o componente A, que é o componente mais volátil de uma mistura binária, composta por componentes A e B, né? Nós conseguimos montar um diagrama onde é possível que seja visualizado todas as regiões em que a mistura vai se comportar, tanto como um líquido subresfriado, como um vapor saturado, né? Assim como a sua região de mudança de fase, onde a gente vai ter aí a coexistência de líquido e vapor dentro do sistema, né? Da mesma forma, quando a mistura se torna um vapor saturado e um vapor superaquecido. A volatilidade das substâncias ela está relacionada com a sua massa molar. Então, quando eu tenho uma substância líquida com vários componentes e eu quero saber qual é o componente mais volátil, quais são os componentes mais voláteis dessa mistura, né? Se eu conhecer a massa molar de cada uma, eu consigo saber então quais são esses componentes, né? Então aqui no exemplo a gente tem uma mistura líquida, né? Vamos supor que contém metano, etano, propano e butano. Então o componente mais volátil, nesse caso é o metano, né? Por possuir a menor massa molar de 16,04 gramas por mol, né, seguido do etano, depois do propano e o componente menos volátil, ou seja, mais denso, é o butano, por apresentar uma massa molar maior em relação aos demais, né, de 58,12 gramas por mol. A volatilidade das substâncias ela também está relacionada à sua pressão de vapor, né? Então, o que seria essa pressão de vapor? Eu tenho aí uma mistura, né? Um exemplo de um líquido, de uma substância que está sendo colocada sob aquecimento. Então, à medida que ele começa a absorver calor, as moléculas começam a se agitadas, né? Ganham energia cinética e essas moléculas começam a quebrar as ligações intermoleculares, né? E se inicia a mudança de fase com a formação de bolhas de vapor, né? Inicialmente, essas bolhas de vapor elas ficam no fundo do recipiente, né? Ou seja, a pressão que o vapor exerce dentro da bolha é menor do que a pressão externa exercida sobre a superfície do líquido. No entanto, à medida que a temperatura vai aumentando, né, a pressão de vapor exercida dentro da bolha vai também aumentando até que se iguala à pressão atmosférica, né, entrando em ebulição, subindo para a superfície e sendo liberada no seu estado gasoso.
Então, isso significa que quanto maior for a pressão de vapor de uma substância, menor vai ser a sua temperatura de ebulição. Da mesma forma, quanto menor for a pressão de vapor de uma substância, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. A lei de Raoult e a lei de Dalton, elas são importantes no estudo do equilíbrio líquido-vapor, porque elas demonstram que para uma mistura ideal, o componente mais volátil ele tem maior fração molar na fase vapor do que na fase líquida em qualquer temperatura, né? Ou seja, o que a gente viu, o que a gente acabou de ver na figura da curva de equilíbrio líquido-vapor da mistura, né? Onde a gente tem a curva de ponto de bolha, que é a curva de líquido saturado, ela é uma curva para baixo, né? E a curva de ponto de orvalho, que é a curva de vapor saturado, ela é uma curva para cima, né? Mostrando que o componente mais volátil tem maior fração molar na fase vapor do que na fase líquida. Então, a gente tem aí a lei de Raoult, né, que estuda as pressões de misturas em expressões matemáticas, né, e a gente verifica que conhecendo a pressão de vapor dos componentes de uma mistura binária, né, composta pelos componentes A e B, é possível obtermos, né, a pressão parcial dos componentes. Né? Então, considerando uma mistura ideal, através da lei de Raoult, podemos definir que a pressão parcial dos componentes da mistura em um sistema com temperatura fixa, né, é igual à sua pressão de vapor nessa mesma temperatura multiplicado pela pressão molar na fase líquida. A lei de Dalton, que estuda as pressões parciais dos gases componentes de uma mistura gasosa, né, considerando então que a fase vapor também é ideal. Então, através dessa lei, podemos definir que a pressão parcial de cada componente, né, no vapor gerado da mistura é igual à pressão total do sistema, né, multiplicado pela fração molar dos componentes na fase vapor. Então, as pressões parciais calculadas pela lei de Raoult e pela lei de Dalton, né, podem ser igualadas, né, e pode ser definido, então, através da combinação dessas duas pressões parciais, né, que a fração molar dos componentes A e B na fase vapor, multiplicado pela pressão total do sistema, é igual à fração molar dos componentes A e B no líquido, multiplicado pela pressão de vapor dos componentes A e B na temperatura do sistema. Sabendo que nós temos uma equação que define que a pressão total do sistema é igual à soma das pressões parciais do componente A e do componente B, então, substituindo os dados, né, da equação da lei de Raoult, nós podemos definir que a pressão total do sistema ela vai ser igual à fração molar do componente A no líquido, multiplicado pela pressão de vapor do componente A, né, somado, então, a fração molar do componente B no líquido, multiplicado pela pressão de vapor do componente B. A volatilidade relativa é a medida da diferença entre as volatilidades dos componentes da mistura, né? E essa medida ela pode ser definida seguindo a lei de Raoult, né? Então, considerando que a volatilidade relativa é definida como a razão entre as constantes de equilíbrio do componente A e B, né? E que essas constantes de equilíbrio elas são igual à razão entre a fração molar dos componentes A e B na fase vapor e líquido, né? Então, nós podemos deduzir que, seguindo a lei de Raoult, a volatilidade relativa ela pode ser definida como a pressão de vapor dos componentes A e B na temperatura do sistema.